obrigada pela presença de vocês. João 6, os primeiros versículos eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Passando algum tempo, Jesus foi para outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Então, uma grande multidão o seguia, porque todos tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. E Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: E aí, Filipe, onde compraremos pães para dar de comer para esse povo? Mas disse isso apenas para o provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Aí um dos seus discípulos, André, já fiz uma live aqui só pro André, falando sobre André. André chega com uma solução, diz assim: olha, aqui tem um menino, né? No versículo 8, aqui tem um menino, que ele tem 5 pães e 2 peixes. Vamos parar por aqui. Eu gosto muito desse versículo que fala assim, que Jesus fez a pergunta para Filipe, em João 6, capítulo 6, fala assim, ele fez essa pergunta apenas para colocá-lo à prova, pois ele já sabia o que ele ia fazer, ele já tinha na cabeça dele o que ele ia fazer. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Jesus não estava perguntando para Filipe para conhecer o que Filipe achava, o que Filipe pensava. A pergunta de Jesus foi para saber se Filipe o conhecia. Se Filipe sabia o que Filipe tinha visto, ouvido, participado, tinha sido suficiente para ele saber que a provisão do que estava por vir viria do próprio Cristo. Então Jesus não estava perguntando para saber o que Filipe pensava sobre o que ia acontecer. Porque Jesus já sabia que estava no coração do Filipe, mas queria que ele falasse onde estava a expectativa dele, onde estava a esperança dele. E Filipe imediatamente falou assim, olha, 200 denários não seriam suficientes. Ele já pensou no recurso. E é muito interessante ver que aquela multidão, a multidão foi atrás de Jesus por causa dos grandes milagres, por causa dos grandes feitos que Jesus já tinha feito. Que eles já tinham presenciado Jesus fazer. Ainda não tinha tido nenhuma multiplicação de pães, porque teve outra depois. Então, era a primeira vez que ia acontecer uma multiplicação de pães. Mas fala assim, olha, então no versículo 2, do capítulo 6 de João, então uma grande multidão o seguia porque todos tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. Aquela multidão estava esperando de Jesus mais coisas, de Jesus, de vir dele. E o próprio discípulo que caminhava com ele, andava com ele, que presenciou, o que Filipe presenciou? Ele presenciou a água transformando em vinho, o filho do oficial sendo curado, filho do centurião, ou alguns falam servo do centurião, o paralítico de Betesda, leprosos, viu Jesus curando leprosos, viu Jesus acalmando a tempestade, viu Jesus tendo vitória sobre a morte. Ele viu a ressurreição da filha de Lázaro. E aí, quando a multidão vai chegando, Jesus olha para Filipe e fala assim, e aí, Filipe, como é que a gente vai dar de comida para esse povo? A gente pensa assim, se eu fosse Filipe, a gente, né? Nós, né? Porque nós estamos já aqui há muitos anos depois, a gente começa, já conhece tudo que aconteceu lá atrás, todo o cenário. Se Jesus perguntasse para mim, eu ia devolver com a seguinte resposta. Eu já até pensei aqui o que eu ia responder. O senhor está perguntando para mim, Jesus? Toma vergonha. Eu é que te pergunto. Como é que a gente vai fazer para dar comida para esse povo, Jesus? Essa era uma resposta muito satisfatória que Filipe ia dar para Jesus.
Só que você fala assim, mas Felipe perdeu a oportunidade de devolver pergunta para Jesus, porque Jesus vivia fazendo perguntas filosóficas e profundas para todo mundo. Seria uma ótima oportunidade para Felipe falar assim, uai, Jesus, você está perguntando para mim? Eu que te pergunto. Mas não foi isso que Felipe... Na hora ele falou assim, nós não temos dinheiro, 200 denários, mesmo se a gente tivesse tantos reais na conta, dólares, não dava para alimentar esse povo tudo, não, Jesus. Não era a resposta que Jesus queria ouvir de Felipe. Você fala assim, aí você começa a condenar Felipe, fala, Felipe, não é possível, tinha presenciado aquele monte de coisa. E aí ele vai olhar para a falta de recurso, em vez de olhar para a fonte do recurso, que é Jesus. Mas Felipe, gente, nós somos Felipe o tempo todo. O tempo inteiro nós somos Felipe. O tempo inteiro a gente está olhando para os recursos. A gente não busca Deus em primeiro lugar das coisas, porque a gente o tempo todo... Então é fácil a gente olhar para Felipe e falar, gente, não é possível. Felipe viu tantos milagres, a própria multidão estava ali naquele momento porque tinha visto tudo que Jesus tinha feito. O motivo da multidão estar ali é porque tinha visto Jesus ser fonte de muitos milagres. Eu não entendi por que Felipe ficou contando dinheiro se ele tinha ali a fonte do milagre. E às vezes nós condenamos Felipe, falando Felipe pensando no dinheiro, se o próprio Cristo estava ali em persona. Eu tinha devolvido a pergunta para Jesus. Não, Jesus, eu que te pergunto, e aí, o que nós vamos fazer? É muito fácil que a gente tá de fora, né? Mas se você for trazer para o seu dia a dia, quantas vezes eu e você somos Felipe? Você tem uma conta para vencer amanhã. Você não tem R$1 hoje. O que você pensa? Para quem que eu vou pedir emprestado? Você nem ora. Você nem pergunta para Deus. Você está pensando na escassez, no que você não tem. Mas você não presta atenção que você serve um Deus que é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais do que você pede ou do que você pensa. Então, muitas vezes, nós agimos igual a Felipe. A fonte está aqui, do nosso lado. Sabe, quando Jesus falou que ia enviar o Espírito Santo, que ele não ia nos deixar órfãos, eu gosto muito da parte que Jesus vai falando ali sobre o Espírito Santo, que Jesus fala assim, olha, ele vos fará lembrar, João 14, 26, o Espírito Santo vai vir ensinar vocês e vai fazer lembrar vocês de todas as palavras que eu tenho dito para vocês. E Paulo, lá em Colossenses 3,16, fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Nós queremos tanto a direção de Deus, nós queremos ser dirigidos por Deus, nós queremos que Deus dirija as nossas escolhas, dirija as nossas decisões, mas nós não nos comprometemos em ler, em estudar, em aprender dele. Tem gente que fala assim, não, é que eu começo a ler a Bíblia dá sono. É porque quando você vai ler a Bíblia, você vai ler proforme. Você está lendo para dar um ok, já fiz o que eu tinha que fazer. E a palavra de Deus fala, eu não quero sacrifício, eu não quero holocausto, eu quero misericórdia, eu quero que você olhe para mim. Porque eu quero o seu coração. Eu quero que você me ame com o seu coração. Com o seu entendimento, que você me olhe. Eu não quero que você me ame apenas com suas mãos, seus braços, com o seu trabalho. Eu quero que você me ame com o seu coração. Porque os seus olhos podem não ver o que eu estou fazendo, mas o seu coração vai saber. Seu coração vai sentir. Porque quando você quer a direção de Deus, você precisa se comprometer com o que Ele diz. Com as Escrituras, ler a Bíblia. Conhecer, ir para o secreto, buscá-lo, ou estar na presença dEle. Porque quando vier o dia mau, o dia que vier essa dificuldade aí que apareceu para Filipe, para os discípulos alimentar a multidão, o Espírito Santo vai trazer à memória as palavras de Jesus. Eu sou a vida, eu sou a verdade, eu sou o caminho. Olha para mim. Você precisa me amar com o seu coração, porque o seu coração reside todas as emoções. E o seu coração, com o coração nós cremos. E com a boca nós declaramos, está lá em Romanos 10:10, com o coração nós cremos para a justiça. E com a boca nós declaramos a salvação. Quando o seu coração crê, a sua boca declara.
A sua boca confessa. Então, eu queria trazer isso para você hoje porque eu me senti muito Filipe. Eu já fui muito Filipe na minha vida. Quando aparece a necessidade, a primeira coisa que vem é descobrir como que a gente vai fazer. Não vai para Jesus primeiro. Se ajoelha primeiro. Por isso que fala, buscai primeiro. Você quer o direcionamento de Deus para a sua vida? Então se comprometa em ler a palavra, porque no dia que você precisar de um direcionamento, o Espírito Santo vai te trazer a memória, vai te fazer lembrar qual é a direção que você tem que tomar, qual é a resposta que você tem que dar, onde é a fonte. Fernanda, mas o boleto vai vencer amanhã. Não olha para o boleto. Se ajoelhe diante de Deus, pegue esse boleto diante de Deus e fala aqui, pai, eu não tenho um centavo, mas tá aqui. É para eu vir te procurar? Então, eu tô aqui. Eu espero do Senhor a minha provisão. Então, gente, Deus começa a agir na nossa vida quando nós perdemos o nosso ego de ficar fazendo para. Ai, não dou conta mais, já tentei de tudo. Ótimo, porque agora você vai deixar Deus fazer alguma coisa. Ah, perdi minha força. Ótimo, porque agora você vai deixar Deus ser sua força. Ah, eu desisto, não vou mais. Ótimo. Então olha para Deus, porque agora Ele vai poder agir na sua vida. É o que Paulo dizia, quando eu estou fraco, quando eu desisto, quando eu perco as forças, quando eu perco a esperança, é que eu sou forte, porque aí você vai deixar a força de Deus agir. E às vezes você critica aqui, você vai ler Filipe, você critica, você fala, como é que é? Como é que pode o Filipe dar uma resposta dessa para Jesus? Porque no versículo fala assim, Jesus estava só testando Filipe. Porque ele já sabia o que ia fazer. Aquela multidão chegando foi uma surpresa para os discípulos. Mas o que esse monte de gente está fazendo aqui, Jesus? Como é que nós vamos fazer? Olha a hora, está quase na hora de comer e esse povo chegando. Jesus já sabia o que ia fazer, o que ia acontecer. Mas Filipe não tinha nada plantado no coração dele para que viesse a memória do coração, da fé, das emoções. Não estava plantado, não foi plantado. Porque o Espírito Santo ele vai trazer à sua memória o que foi plantado ali. O que vai trazer se você não estudou? Tem gente que não estuda para a prova, para concurso, e chega lá e fica falando para Deus, me ajuda. Não vai trazer à memória o que você estudou. E quando Paulo fala assim, habite ricamente a palavra de Cristo em vocês, nós precisamos estudar a Bíblia mesmo, nós precisamos conhecer a palavra de Cristo para conhecer o Cristo que nós confessamos, que nós dizemos que cremos. Porque senão, gente, as nossas reações diante das dificuldades sempre será igual de todo mundo, que não conhece. A reação de Filipe foi uma reação comum de qualquer pessoa, que não tinha tido ainda um tempo com Jesus. André, eu já falei, fiz uma live inteira sobre André aqui uma vez. Vocês acham que André também não achou pouco? 5 pães e 2 peixes? Achou, mas ele levou para quem? Para Jesus. Fala aqui, Jesus, a gente tem isso aqui. O que você pode fazer a respeito disso aqui? É o que tem. Talvez se fôssemos nós, falasse, nem vou levar. Que vergonha. É isso. Às vezes vamos falar disso sobre tempo com Deus? Às vezes você fala assim, mas eu não consigo orar 1 hora. Eu não consigo, ali, Fernanda, não tem tempo, na minha agenda não tem tempo para eu ficar assim, nem 30 minutos. Se você, a primeira coisa do seu dia, você fizer a sua agenda com Deus, a sua agenda do dia, ele ajusta e você não vai perder tempo, você vai aproveitar cada hora do seu dia. Não é Deus que precisa se ajustar à nossa agenda. É nós que precisamos pegar a agenda nossa com Deus e ajustar toda a nossa agenda com a agenda dele. Nós precisamos entender isso. Deus, ele precisa ser conhecido por nós. Ele quer ser amado por nós com toda a nossa força e entendimento e com o coração. Nós precisamos entender que nós precisamos aprender mais dele, nos comprometermos em aprender mais dele.
Você fala assim, mas Felipe, se eu fosse Felipe, se eu tivesse presenciado tudo que Jesus tinha feito, a minha reação não ia ser igual a dele. Ia, gente, porque a gente esquece as coisas que Deus faz. Você nem considera hoje o fato de você ter aberto os seus olhos um milagre? Você nem considera o fato de você estar respirando normalmente aqui, ó, nessa live enquanto você assiste, algo milagroso? Então, em nome de Jesus, que os milagres que Jesus fez na sua vida possam ter sido plantados mesmo. Que você possa trazer a sua memória hoje, que o Espírito Santo lembre você de que ele já te livrou de ciclos piores, de estações dificílimas na sua vida, que hoje você normaliza, porque já passou, mas o mesmo poder que agiu na sua vida lá atrás está disponível para você hoje. E hoje está diante de você a sua luta diária. Qual é a sua luta diária? Qual é a sua maior preocupação hoje? E Jesus pergunta para você, e aí, o que você vai fazer? Aí você diz, olha, se eu fizer isso, tirar meu dinheiro do banco tal, se eu pegar um empréstimo tal. Jesus fala assim, Felipe, como é que a gente vai fazer? E você vai ser André hoje. Jesus, nós só temos isso aqui. Então, muitas vezes você acha que é pouco o tempo que você tem para orar. Mas eu digo para você, o Espírito Santo pode agir em 2 minutos na sua vida, em 1 hora, em meia hora. Não importa o tanto que você ofereça a Deus, por mais que você acredite que seja insignificante, por mais que você acredite que seja pequeno, por mais que você ache que 2 peixes e 5 pães são poucos, Deus alimenta uma multidão. Então você acha que os seus 5 minutos é pouco? Entregue os seus 5 minutos para Deus. Você vai ver o que Ele vai fazer com esses 5 minutos na sua vida. Ele é dono do tempo, 5 minutos, 1 hora. Isso não faz diferença para Deus. Muitas vezes nós não entregamos, às vezes, na igreja uma oferta porque a gente acha que é pouco. Às vezes você olha para alguém precisando na rua, você tem 5 reais, você fala, mas 5 reais não vai ajudar a vida dessa pessoa. 5 reais não vai resolver o problema dessa pessoa. Você não sabe o que Deus pode fazer com 5 reais na vida de alguém. Aquela viúva pobre, quando ela deu a oferta dela, eu vejo de muitas formas essa história dessa viúva pobre. Ela só tinha aquelas moedas. Se ela fosse fazer uma pesquisa, tinha gente que falava assim, não, menina, fica com essas moedas não vai fazer diferença nenhuma. E para você, pode ajudar você a complementar alguma coisa, não vai ajudar nada. Mas ela não perguntou para ninguém. Ela foi lá e ofereceu o que ela tinha. Deus quer que você ofereça o que você tem. Deus quer que você o ame do jeito que você o conhece, do jeito que você entende, do jeito que você sabe. Dê para Ele o que você tem. Porque milagre é com Ele. O impossível é com Ele. Então você está sem força? Que bom. Agora você vai deixar Deus agir? Então se comprometa a conhecer mais Ele, a gastar tempo na presença dEle. Não para pedir, mas para estar com Ele. Quando Jesus fez a pergunta para Filipe, Jesus já sabia o que ia acontecer. Ele não estava querendo uma solução da parte de Filipe. Ele estava querendo saber de Filipe se ele sabia que ele podia fazer. Filipe tinha presenciado muitas coisas, mas achou que alguém que ressuscitou alguém dos mortos, alguém que curou o paralítico, alguém que expulsou demônios, não ia ter poder para dar pão para o povo, para aquelas um monte de pessoas, aquele monte de gente. Então Jesus hoje pergunta, e aí, você está com o seu problema hoje? O que você vai fazer a respeito? Jesus sabe o que fazer a respeito do seu problema. Jesus sabe o que fazer a respeito do seu impossível. Ele já sabe o que fazer. Mas ele está perguntando para saber onde que estão os seus olhos. Desesperados, porque não sabe o que fazer. Jesus, eu já tentei de todo jeito. Faz a pergunta aqui que eu caipiramente falei. Jesus está perguntando, e aí, o que você vai fazer? Você vai olhar para Jesus e falar assim, eu que te pergunto, Jesus. E aí, como é que nós vamos fazer? Eu quero saber do Senhor, porque o Senhor é a fonte de todo o poder, de toda a graça e misericórdia.
Tem misericórdia de mim. Eu estou passando por isso. Eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Em nome de Jesus, coloca a mão no coração e vou orar por você. Pai, obrigada porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigada porque o Senhor é a nossa fonte. Espírito Santo, nos ensine como devemos orar, como devemos buscar, como devemos estudar mais, para que a palavra de Cristo habite ricamente nos nossos corações, para que no dia mau nós não olhemos para recursos, não estejamos ali a fazer cálculos com que nem temos, mas que nós possamos primeiro olhar para Jesus e saber que Ele é a fonte de todo o nosso sustento, que o Senhor é a fonte da nossa cura, que o Senhor é a fonte da nossa salvação. Com o nosso coração nos ensine, nos ajude a crer, para que com nossa boca nós confessemos para a salvação que nós precisamos, Senhor, todos os dias da nossa vida. Sermos salvos da nossa incredulidade, sermos salvos da nossa apatia, da nossa conformidade de estarmos com a nossa agenda tão lotada, sem espaço para o Senhor. Nos salve disso, Pai, porque o Senhor é a nossa fonte de todo o poder, de toda a graça e misericórdia. Em nome de Jesus, abraço os meus irmãos neste momento. Eu não sei qual é a escassez, qual é a necessidade deles, mas que eles possam olhar para o Senhor como André. Tenho isso aqui apenas, mas o Senhor é a fonte do meu recurso, o Senhor é a fonte do meu milagre. Em nome de Jesus. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma, agora, em nome de Jesus. Amém. Um beijo. E até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau. Obrigada.